Bom dia a todos. Vamos lá então. Vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre dissociação e ionização. A dissociação iônica. Cortei o cabelinho, viu aí? Que bosta. Hoje a gente vai falar sobre dissociação iônica e ionização, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, chamem aí no chat, tá? No chat. E é isso aí. Bom, só para dar uma relembrada na tabela periódica aqui, na semana passada a gente falou sobre ela. Lembrando sempre que eu coloco os vídeos lá na sala de vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, quiserem reassistir lá, enfim. Para a semana que vem, para o final dessa semana, na realidade, tem uma atividade, então, por favor, façam ela. Ela é muito importante para a gente poder continuar os estudos também, tá? Bom, a tabela periódica, tá? Aí, beleza. Lembra que ela é dividida basicamente entre metais e não metais, né? Os mais importantes aí vão ser o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, né? Aí nós temos o ferro, o cobre, a prata, o ouro, né? O zinco, o alumínio, né? Um metal bem comum nos exercícios que a gente vai tratar nas próximas semanas. Esses são os metais, né? Então, os metais compreendem essa parte principal aqui, né? Essa parte toda aqui, a gente tem aí metais, né? Os mais importantes para a gente, eles estão nessa região todinha aqui. Beleza? Parecendo uma criança. E nós temos também os não metais, né? Os mais importantes, a gente vai ter aí o hidrogênio, né? O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, o fósforo, o selênio, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, né? Basicamente, esses são os mais importantes, né? Lembra que a ligação iônica é a interação entre um metal e um não metal, né? E a ligação covalente é a ligação entre não metais. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ok? Ixi, Maria, vou ter que apagar aqui. Vou ter que sair do compartilhamento e voltar. Bom, agora ficou parecendo uma tela de gente. Dissociação iônica e ionização. Quem percebeu isso primeiro? Qual cientista? O Arrhenius. O Arrhenius vai ser muito importante para a gente aqui nessa parte de dissociação iônica e ionização, e também lá em ácidos e bases, as teorias gerais primordiais são dele, tá? O que é necessário para que algo conduza corrente elétrica? Qualquer coisa, né? Qual seria a informação base para que uma qualquer coisa seja condutor elétrico, né? É necessário que seja um metal? Somente metais conduzem corrente elétrica, né? Basicamente, no nosso cotidiano, sim. A resposta seria essa, né? Mas existem outras substâncias que têm capacidade de conduzir corrente elétrica. Não somente metais, né? Quando eu tenho um metal na substância, que será aquela que a gente vai avaliar como condutor ou não, quando eu tenho um metal, é mais fácil que ela é mais provável que ela seja condutora, tá? Só que existem substâncias que não possuem metais que também podem ser condutoras elétricas, tá? Além disso, né, uma outra coisa que eu acho que seria uma resposta mais geral para a minha pergunta é: tem elétrons livres? Se a resposta é positiva, então aquela substância vai ser condutora elétrica, tá? Todas as substâncias que possuem elétrons livres, seja numa substância em si, seja numa solução, numa mistura de substâncias, né? Toda vez que eu tiver elétrons livres, essa solução, essa mistura, esse sistema será condutor elétrico. Quando é que eu tenho elétrons livres? Quando eu tenho íons. Lembra da gente falar sobre os íons? A gente tem os cátions e a gente tem os ânions. Vamos só recapitular quem são os cátions e ânions. Nós temos dois tipos de íons, né? Os cátions e nós temos também os ânions.
né? Quem são os cátions? São aqueles que têm carga positiva, lembra? Que perdem elétrons, né? Quem geralmente perde elétrons? Metais. Lembra disso tudo? Importantíssimo. E quem são os ânions? São os que possuem carga negativa. Por que um ânion tem carga negativa? Porque ele adquire elétrons, né? Ele ganha elétrons, ele passa a ter mais elétrons do que ele tinha, né? Quem são os casos dos que ganham elétrons? Os ametais, né? Ou não metais. Certo? Bom. A principal característica que a gente vai levar em consideração, então, se a gente vai ter condução elétrica num sistema ou não, é o fato de haverem dissolvidos naquele sistema, né, dispersos naquele sistema, elétrons livres ou íons, ok? Que acaba que é a mesma lógica, a mesma coisa, tá? O que é dispersar, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho que vai ficar muito simples esse entendimento. Mas pensa o seguinte, eu pego cubos de açúcar, uma colher com açúcar, né? E coloco em água. Dissolvo, né? Misturo, coloco açúcar e coloco com água, tá? Bom, misturo. Um copinho com água e açúcar, né? Se eu faço um experimento com um sistema um sistema que tem uma lâmpada ou alguma coisa que me indique que ocorreu ou não condução elétrica, eu percebo que uma mistura desse tipo de água e açúcar não conduz corrente elétrica, tá? Isso por quê? O açúcar, quando colocado em água, eu tenho ele no estado sólido. Vou colocar aqui a glicose, que é o C6H12O6, né? Quando eu tenho essa substância, ela está no estado sólido, certo? Quando eu dissolvo ela em água, vou colocar aqui, dissolver em água, H2O, a única coisa que acontece, né, é que essa substância muda de estado de agregação, vamos dizer assim. Ela passa do estado sólido para o estado aquê. Vocês se lembram o significado de aquê? Aquoso, tá? Essa substância, a única coisa que aconteceu é que ela passou do estado sólido para o estado aquoso. Ou seja, ela era sólida e ela foi misturada à água e ela se dissolveu à água, né? Ela se dispersou na... O que é essa dispersão? As partículas, as moléculas que formam a porção de açúcar, quando elas são dissolvidas em água, elas se dispersam no meio. Elas passam a ocupar espaços, locais diferentes dentro do sistema que contém água, né? Aonde, especificamente? Nos espaços livres, tá? Lembra quando a gente falou de separação de misturas? Que eu falei lá da questão o fato de, quando você tem espaços vazios, né? Esses espaços podem ser preenchidos por outras substâncias, né? É o que basicamente acontece aqui, tá? Quando eu tenho uma mistura desse tipo, uma mistura de água e açúcar, ela não será condutora elétrica. Agora, por outro lado, aqui eu tenho o desenho mostrando isso que eu falava, né? O cubo de açúcar, quando ele é colocado em água, as partículas, as moléculas de açúcar começam a ir para regiões diferentes do recipiente que contém água, né? Esse último caso aqui, a última parte, seria esse sistema feito após o processo de mistura, né? As partículas de açúcar ocupando regiões diferentes. Tanto que quando você bebe um copo com água e açúcar, né? Você não vai ver se você misturou bem aquele recipiente, essas substâncias, você vai perceber que o sabor é igual, né? Ele não muda muito. Porque em toda a extensão da água, né? Você vai ter partículas do açúcar, ou da açúcar. Enfim. E se eu tiver sal de cozinha? Quando eu coloco o sal de cozinha ele tem uma forma estrutural reticular, que é basicamente essa que está nessa parte aqui do desenho.
eu tenho os átomos de Na e de Cl muito bem organizados, né? Eles ocupam o menor espaço possível, né? Esses átomos se organizam de uma maneira muito compacta. Quando o sal é colocado em água, o que que acontece? Antes eu vou mostrar a equação, assim como eu fiz com a da glicose lá. Quando eu coloco o sal de cozinha em água, o NaCl, né, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele está no estado sólido, tá? Quando eu coloco ele em água, eu tenho a formação dos íons do Na+, e do Cl-, né? Então vamos lá. Quem que é o meu cátion? É o Na+. Quem o metal, né? Na+. Lembra que o metal sempre vai perder elétrons. E o meu ânion é o Cl-, né? Bom. Quando eu coloco uma substância desse tipo em água, ela muda o estado físico também, né? Ela passa a ser uma substância no estado aquoso. Okay? Aqui. Bom. Quando eu coloco o sal de cozinha em água, as moléculas de água desse sistema começam a se aproximar dos cátions e dos ânions, tá? O Na+, ele começa a ser circundado pelas moléculas de água, visto que a parte que mais se aproxima dos átomos de sódio, do cátion, que é positivo, é o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo, né? A parte mais eletronegativa vai ser atraída ou vai atrair a parte eletropositiva, então, do sal, que no caso é o cátion, o sódio. Tá? E o Cl, ele vai começar... Só um instantinho, Lucas. E o Cl-, ele vai começar a ser aproximado, a ser circundado pela parte da água que é mais positiva. Que no caso é a parte do hidrogênio. Tá? Então, o oxigênio ele é mais negativo, eletronegativo, e o hidrogênio é mais positivo, eletropositivo. O Lucas me perguntou aqui o seguinte, então quer dizer que quando eu coloco o sal em água, vai começar a separar substâncias? Sim. Lembra que foi o que eu acabei de demonstrar aqui, ó. Eu tenho o Na+, o NaCl, certo? Quando o NaCl é colocado em água, ele vai formar o Na+, e o Cl-. Então, o que que nós temos? Eu tenho o NaCl, né? Coloquei em água, o que que vai acontecer? A molécula, essa estrutura, essa substância, ela vai se quebrar, formando o Na+, e o Cl-. Certo? Toda vez que eu tiver uma substância iônica, isso vai acontecer. Eu tenho a substância vai formar sempre o cátion e o ânion. Sempre vai acontecer isso. Isso para qual substância? Substâncias iônicas. Tá? Sempre. Bom. Vou passar 2 vídeos aqui agora, para a gente poder comentar mais um pouquinho sobre isso. Esse primeiro vídeo, a pessoa explica. Tá? Eu vou deixar vocês assistirem a explicação dela aí, e depois eu falo a respeito. Confirma para mim se vocês estão ouvindo o que ela está falando. Tá? Aí, alguém rapidinho só me manda aí no chat aí, se está ouvindo ela ou não. Em solução aquosa. Este é um dispositivo com o qual podemos verificar a condutividade elétrica de um sistema. Quando as extremidades dos fios estão separados, não permite a passagem de corrente elétrica. Logo dizemos que o circuito está aberto e não acende a lâmpada. Quando as duas extremidades estão unidas,
há a passagem de eletricidade pelo circuito, permitindo que a lâmpada acenda, o que chamamos de circuito fechado. Cada substância pura tem, entre outras propriedades, a capacidade de conduzir ou não corrente elétrica. Sendo assim, iremos testar através do experimento que soluções fecham o circuito e permitem a passagem da corrente elétrica. Saberemos se houve a condutividade elétrica se a lâmpada acender. Bom, no primeiro experimento, colocaremos hidróxido de cálcio, a água, e verificaremos se, ao colocar o dispositivo com as extremidades abertas, o que irá acontecer? A lâmpada se acendeu. Logo podemos perceber que houve passagem de corrente elétrica. No segundo experimento, colocaremos água sanitária na água e, ao colocarmos o dispositivo, verificamos novamente que a lâmpada se acendeu, o que conclui que houve passagem de corrente elétrica. No terceiro experimento, colocaremos açúcar uma solução de água e açúcar verificaremos a lâmpada não se acendeu, o que significa que não houve passagem de corrente elétrica. No quarto experimento, colocaremos sal na água para fazer a solução de água e sal. Sal de cozinha, viu, gente? Ao colocar o dispositivo, verificaremos que também houve passagem de corrente elétrica, pois a lâmpada se acendeu. Para desenvolver esse tema, pesquise como e por que algumas substâncias, como a água sanitária, o hidróxido de cálcio e o sal, conduzem eletricidade. Bom, essa pesquisa que ela fala aí, vocês já fizeram para mim, basicamente. Bom, só fazer um negócio aqui. A primeira substância que ela colocou lá foi o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Tá? O hidróxido de cálcio é basicamente o gesso. Quando essa substância é colocada em água, ela vai formar o Ca2+, e ela vai formar também duas hidroxilas, 2OH-. A mesma coisa acontece quando eu coloco o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Só usa para fazer sabão e tudo mais. O Na+ é formado e também o OH-. Tá? Essas duas substâncias aqui, para quem se lembra dos conteúdos do ano passado, elas são chamadas de bases. Ambas são bases. As bases, praticamente todas elas, são substâncias iônicas. Tá? Toda substância iônica, quando for colocada em água e sofrer esse processo aí de quebra, de ruptura dos ligantes, essa substância ela vai sofrer o processo que é chamado de dissociação iônica. Como assim? Essas substâncias aqui, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de sódio, já são substâncias iônicas. Então, a única coisa que vai acontecer é que elas vão se dissociar em meio aquoso. O que é a dissociação? É aquela ruptura, aquela fragmentação que eu citei aquela hora para o Lucas. Né? Você tem a substância,
a estrutura da substância, e essa estrutura se quebra. Essa quebra é chamada de ruptura ou também de dissociação. Como ela já é uma substância iônica, a única coisa que vai acontecer é que vai ocorrer a dissociação dessa que já é uma substância iônica. Ok? Toda vez que eu tiver, então, uma substância iônica, que é o caso das bases, e também dos sais, ela cita o sal de cozinha, que é o NaCl. Quando o NaCl é colocado em água, o que acontece? Acho que a gente até já fez, né? Vai formar o Na+, e o Cl-. De novo, eu tive, então, a substância inicial, a substância, vou colocar aqui, substância iônica, né? E essa substância iônica formou o quê? O cátion e o ânion. Beleza? Alguém não entendeu, pelo amor de Deus? Não tiver entendido, fala. Então, a minha substância iônica vai ser a substância que vai ter o quê? O cátion e o ânion. Ou seja, vou colocar aqui ainda, um metal ligado a quem? Ao não metal. Toda vez que eu tiver um metal ligado a um não metal, eu vou ter a formação, então, de um cátion e de um ânion. Beleza? Só ver alguém aqui no chat. Lucas, basicamente sim. O Lucas me perguntou o que vem primeiro, se é o cátion ou se é o ânion. Geralmente, na substância, geralmente não, né? Na substância sempre vai aparecer o cátion primeiro. Nas substâncias iônicas sempre vai aparecer o cátion. Ok? E o ânion vai aparecer em segundo lugar. Tá? Quando você for representar também, sempre vai aparecer, mas também, se você colocou a carga positiva e a negativa, você vai saber quem é o cátion e quem é o ânion. Tá? Agora, nem toda substância é substância iônica. Né? Além das bases e dos sais, a gente tem que citar também uma que é muito importante, que são os ácidos, né? Que é o caso, por exemplo, do HCl. Quando o HCl é colocado em água, eu tenho a formação do íon H+, e do Cl-. Essa daqui, se vocês observarem, é uma substância covalente. O que é uma substância covalente? É uma substância formada por não metais. Ambos são não metais. Né? Então, nesse caso, eu tenho o H, que é um não metal, e o Cl, que é outro não metal. Então, eu tenho duas substâncias, dois elementos não metálicos. Quando eles se ligam, eu tenho a formação da substância, então, covalente ou substância molecular. Né? Bom, quando eu tenho a formação de uma substância covalente, como é o caso do ácido clorídrico ou dos ácidos, tá? De forma geral, quando uma substância ácida é colocada em água, vai acontecer isso. Vai ocorrer essa ruptura das ligações, da ligação, né, no caso, e consequente formação de cátion e ânion. Então, peraí. A glicose, que a gente estava falando um pouco antes, que é a glicose, né, também era uma substância covalente. Mas por que não aconteceu a mesma coisa, né, que acontece ali? Porque não é da natureza dessa substância. Substâncias covalentes que têm essa característica, que têm essa propriedade, a principal delas é o dos ácidos. Né? Nos ácidos, a gente vai falar sobre eles na semana que vem, os ácidos possuem o átomo de hidrogênio ligado ao ânion, né?
E esse átomo de hidrogênio, quando ele é colocado em água, ele é forçado, ele tende a se quebrar, né? A formar o meio ácido. Isso quando esse íon é dissolvido, é adicionado à água, né? Bom, quando eu tenho, então, uma substância do tipo ácida, uma substância ácida, que é uma substância covalente, mas que possui uma característica específica, né? E essa substância ácida é colocada em água, eu tenho a formação do cátion H+, né? Cátion H+. E eu tenho também a formação do ânion, Cl-. Né? Quando eu tenho a formação de íons não metálicos em água, o processo que acontece é chamado de ionização. A ionização vai acontecer, então, com quem? Com certas substâncias covalentes. Principalmente com quem? Com os ácidos, tá? Por isso que é muito importante a gente falar sobre dissociação e ionização antes de falar sobre ácidos, bases, sais, porque cada grupo de substâncias vai sofrer uma ruptura, uma quebra de molécula, de estrutura, né, diferente. Tá? Bom. Cadê esse slide? A dissociação iônica, então, esse slide aqui é só para poder retomar os conceitos que eu citei antes, né? A dissociação iônica, ela então vai acontecer com compostos iônicos, que quando esses forem dissolvidos em água, né? Que é o caso do sal de cozinha, que é o caso das bases que eu citei, as bases iônicas, né? Bom, agora, no caso dos ácidos, né? Que também podem gerar substâncias, soluções condutoras, nós temos aí, como exemplo, o ácido clorídrico, o HCl, né? Que é uma substância que é encontrada, por exemplo, no nosso suco gástrico, né? E também é comercializada, né, como o ácido muriático, que tem função de asepsia, né, utilizado para limpeza, para desinfecção e por aí vai. Ok? Alguns conceitos muito importantes para a gente poder finalizar essa aula. Né? Aqui, por exemplo, soluções não eletrolíticas ou soluções moleculares. Quando é que uma solução recebe esse nome? Né? Quando ela não é condutora elétrica. Ok? Então, por exemplo, água e açúcar. A gente percebeu lá naquele experimento, no vídeo, que é uma mistura, uma solução que não conduz corrente elétrica. Substância molecular que não conduz corrente elétrica, solução então vai ser chamada de não eletrolítica. Tá? Uma solução que conduz corrente elétrica, por exemplo, a da água e do sal, né? Ou, por exemplo, a água e o hidróxido de sódio, também é um exemplo, ela vai ser chamada de solução iônica ou solução eletrolítica. Ok? Então, toda vez que uma solução conduzir corrente elétrica, uma solução líquida, né, aquosa, conduzir corrente elétrica, ela será chamada de solução eletrolítica. Tá? E substâncias que, quando dissolvidas em água, geram soluções iônicas, são chamadas de soluções eletrolíticas, né? E essa substância que foi adicionada à água e gerou e deu à solução essa característica, essa substância vai ser chamada de eletrólita ou eletrólito. Tá? Então, por exemplo, o sal de cozinha. O NaCl, ele é um eletrólito. O HCl, o ácido clorídrico, né, também vai ser um eletrólito. Por quê? Porque quando essas substâncias foram dissolvidas em água, elas passaram a ter a característica de soluções eletrolíticas, soluções condutoras de corrente elétrica. Quando o açúcar foi colocado em água, ele não conduziu corrente elétrica. Alguém pode estar pensando, mas a Nazaré joga acho que um secador ou é um ventilador na banheira e mata o cara eletrocutado. Você falou que as substâncias moleculares, que é o caso da água, não são condutoras, né? Mas a gente tem que lembrar daquela questão.
A água que nós consumimos no dia a dia, ela não é água pura, ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. E a essa mistura a gente tem adicionado diversas substâncias, diversos sais. Enfim, essas substâncias que estão contidas na água do nosso cotidiano tornam essa água uma substância, na realidade, uma mistura, né? E essa mistura, ela tem condição de conduzir corrente elétrica. Por mais que não seja uma condução ou ela não seja um eletrólito muitíssimo forte, ela pode te dar uns choquezinhos bem legais, né? Quando você dissolve, por exemplo, o sal de cozinha, né, nessa água, ela passa a ser uma condutora eletrolítica muito forte, muito potente. Quanto mais íons você colocar em água, quanto mais sal, por exemplo, você dissolver em água, melhor condutora essa solução vai se tornar. Por quê? Quanto mais elétrons disponíveis você tiver, né, mais facilmente a corrente elétrica vai ocorrer e essa solução então vai se tornar melhor condutora. Ok? Só como eu disse no início, eu preciso que vocês façam a atividade que eu propus para essa semana. Uma atividade bem simples, bem tranquila, inclusive. Eu acredito que não precisa me encaminhar, se eu não estiver ficando louco. E na semana que vem a gente começa a falar então sobre as funções inorgânicas. Na semana que vem a gente fala sobre ácidos. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção, pela presença. Vocês estão sendo avaliados, podem ter certeza disso, né? Precisando de qualquer coisa, me chamem, ok? Eu vou colocar a Nicole me pediu aqui os slides, eu vou colocar então até aqui, tá? Eu já coloco tudo, ok? Muito obrigado pela atenção, gente, pela preocupação em estar aqui. Grande abraço para todos. Até semana que vem. Precisando de qualquer coisa, estou à disposição no e-mail e também no Google Sala de Aula, tá? Abração, tchau, tchau. Boa semana para vocês. Obrigado!